O NJ está de volta. O aplicativo que permite e facilita o atendimento à Zona Azul em Jacareí completou um ano nesse mês de junho. Por meio do celular, se você quiser controlar tanto o tempo como os gastos com os tickets, é muito fácil. Na reportagem de Rodrigo Romero, saiba como você pode usar o aplicativo e poupar boa parte do seu dia a dia com essa ferramenta bem útil para a nossa cidade. O sistema Vaga Inteligente, o aplicativo que ajuda todos os motoristas cadastrados a comprar créditos para estacionar seus veículos nas vagas da Zona Azul, completa um ano de atividade em junho. Nesses 12 meses, centenas de pessoas já baixaram o aplicativo e usam o sistema ao deixar seus carros nas ruas, em que há uma necessidade de marcar o tempo nas chamadas vagas rotativas, que hoje somam 1.118 na cidade, sendo cerca de 50 destinadas a idosos. Para esse funcionário do Departamento de Trânsito, a aceitação pela população foi satisfatória. A aceitação tem sido muito boa, a empresa está fazendo uma campanha para aumentar o uso, né, para intensificar o uso devido às facilidades. Então, o dado que a gente tem aí é que em torno de 4,7% dos usuários utilizam o Vaga Inteligente, que deve dar algo em torno de 200, 250 usuários por dia, né, que utilizam esse sistema de aplicativo. Pela Vaga Inteligente, os usuários podem controlar o período de utilização de estacionamento e configurar o sistema para que um alerta seja emitido antes do vencimento do ticket. E ainda dispensa o usuário das moedas. Oferece também comodidade de não precisar sair e voltar ao veículo a todo instante. Os usuários aprovaram. É fácil, tranquilo, prático inclusive. Ele avisa quando está acabando, né? Então, muito eficiente, eu gosto. Ele compra o crédito via celular e o próprio aplicativo, ele tem, você pode pré-programar um aviso de vencimento. Então, você não corre o risco de vencer aquela vaga e você sofrer uma autuação por isso, porque o próprio aplicativo te avisa, né, o tempo de vencimento da vaga, do uso da vaga. O cadastro é simples. Pode ser feito pelo site www.vagainteligente.com.br. O pagamento pelo serviço é feito no cartão de crédito. Está disponível ao smartphone, Apple Store e o Windows Phone. Estão espalhados pelo município 52 parquímetros. A população já aprendeu a usar. Facilita bastante. É a praticidade, né, de você estar em qualquer lugar. Você pode, inclusive, com o sistema de aviso de vencimento, você renova de onde você estiver, via aplicativo. Não tem problema nenhum, você não precisa mais voltar no veículo para trocar o ticket, é muito prático. Não tem perigo de multa, de sofrer uma sanção por isso. É que geralmente você não está com moeda, essas coisas assim, geralmente é cartão, né? É difícil a gente estar andando com dinheiro no bolso. E ele, através do cartão de crédito, ele é pré-pago, né? Então, você já programa o que você quer usar e aonde você parar é só acionar o aplicativo e pronto. Você não precisa ficar correndo atrás. Às vezes você não tem onde trocar o dinheiro, fica passivo até de tomar uma multa aí. Jacareí é uma cidade com grande importância histórica no Vale, não só pelos seus sítios arqueológicos, mas também por aqueles prédios que ainda estão de pé e fazem parte do nosso cotidiano. Preservar esses lugares é manter viva a parte da nossa história. Confira na matéria de Ícaro Leal. Em 2016, Jacareí completou 364 anos de fundação. O município é o quinto mais antigo da região. E não é para menos, basta andar a pé pelas ruas da cidade para ver os traços de sua história contada pelas suas fachadas. As construções mais antigas, que se mantêm em pé até hoje, são as igrejas da Matriz, do Rosário e do Avareí. A igreja do Avareí é dedicada a São Sebastião. O padroeiro dela é São Sebastião, que era o santo padroeiro dos tropeiros. Então, antes de Jacareí ser uma cidade maior, era um caminho de tropeiros que saíam de Mogi, passavam por aqui para entrar para o sertão ali onde é São José dos Campos, mais ou menos, né? Que era parte de Jacareí naquela época. Hoje existem prédios que são ocupados por órgãos públicos, como o do Procon, que era o antigo solar dos Diniz. Também temos o da antiga estação ferroviária da cidade, que fica no Pátio dos Trilhos,
e também o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que foi a casa da cidade do cafeicultor João da Costa Gomes Leitão no século XIX. A família morava onde é o condomínio lá do outro lado do rio, né, que era a fazenda dele, e o condomínio das Palmeiras, e a casa da cidade é o atual Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Ali era casa para negócios, que ele recebia as visitas, os comerciantes, os fazendeiros que vinham fazer empréstimos com ele, e ele comprava e vendia lotes de escravos e tal. Era a casa da cidade, né? Esse, por sinal, é uma das edificações mais famosas da cidade. E apesar das pessoas não saberem ao certo a história do solar, sabem da importância da preservação. A gente tem um MAV aqui, que é um museu de antropologia, né? O que você acha de se preservar prédios históricos como esse na nossa cidade? Você acha importante? Isso é muito importante, lógico. É parte da história, é parte do que aconteceu, de como tudo começou aqui em Jacareí. É legal, é importante para preservar, sim. É importante sim, até por conta de estar preservando essa identidade da cidade, estar preservando o museu, que é uma parte histórica da cidade. Outro de bastante importância e que quase virou ruínas foi o da fábrica Manufatura Santa Helena, projetado seguindo tendência europeia e inovadora para o início do século XX. Incêndio e desabamento de seu teto quase comprometeram a estrutura, que hoje, restaurada, abriga um supermercado. Ali funcionava a fábrica de tapete Santa Helena, Manufatura de Tapete Santa Helena, que era tapetes feitos à mão. Então, esses tapetes Santa Helena, eles rodaram para o Brasil inteiro, então, inclusive para o exterior. Eles eram exportados, era uma marca registrada no Jacareí. Quando houve a inauguração de Brasília, foram comprados tapetes do Santa Helena para o Palácio do Planalto, Alvorada, quer dizer, os palácios que já estavam prontos na época da inauguração, em abril de 60. Outros não tiveram tanta sorte, mas continuam na memória da cidade. O maior exemplo deles é o Palacete do Barão de Santa Branca, que ficava no Largo da Matriz. O prédio tinha 24 quartos e acabou sendo demolido. Há fotos de 1920, 1930, uma fachada lindíssima, ele cobria todo o lado direito da Igreja Matriz. É citado na documentação de Emílio Zaluar. Eles falam que é um imponente edifício ao lado de uma matriz que estava sendo terminada, assim, a ampliação dela. Ela chegou a ser fábrica e sofreu um incêndio em 1945. Aí ela se perdeu. Para os estudiosos, a preservação desses prédios é importante e necessária, mesmo com o crescimento das cidades. Manter alguns prédios que contam a história é importante para gerações que virão depois, que não viveram esse momento, então eles vão ter a oportunidade de conhecer e estão esses prédios testemunhando a história, né? O que tem da cidade ainda preservado, seria bom continuar preservando e que as pessoas conhecessem, né? Que às vezes elas moram do lado e não sabem o que é o prédio, né? Ou às vezes uma praça, ou a igreja da Matriz mesmo. A segurança, sem dúvida, é prioridade para o ser humano. No Brasil, este é um assunto que chama muita atenção em diversas cidades e estados. Aqui no Vale do Paraíba, os moradores têm motivos de sobra para se preocuparem. Números apontam uma crescente no índice de violência em toda a região. Veja na reportagem de Davi Paiva que o assunto é sério e preocupante. O Vale do Paraíba foi a única das 10 regiões do interior paulista a superar a barreira de 100 homicídios registrados no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados oficiais divulgados pelo governo do estado. Entre os meses de janeiro e março, foram 106 vítimas de homicídios na região metropolitana do Vale do Paraíba. A região fica atrás apenas da capital, que registrou 231 mortes, e da Grande São Paulo, com 190. Não muito diferente de outras cidades, Jacareí também tem todas as modalidades de crimes, né? Periodicamente, um crime acontece mais, outros menos. Mas o que mais nos preocupa para as autoridades de segurança ou operadores de segurança como nós é com relação ao homicídio. São José, Taubaté e Jacareí, as maiores cidades da região, registraram aumento no índice de homicídios. Jacareí teve alta de 16,7% e foi de 12 para 14 casos.
No mês de maio, aqui na cidade, um homem foi morto ao reagir ao assalto no bairro Vila Branca. Os 2 suspeitos pelo crime foram presos minutos depois em São José dos Campos. Um crime desse realmente comove um pouco a população fica espantada com esse tipo de delito, mas foi um caso pontual, né? O rapaz foi no caso aqui no Vila Branca, né? Mas a viatura, como nós já tínhamos um padrão ali de policiamento naquele bairro, tanto é que a resposta da Polícia Militar foi de imediato, né? Assim que aconteceu o crime, né, já foi passado de imediato para as viaturas da região e já conseguimos deter o indivíduo logo à frente. A questão da criminalidade não atinge somente a nossa região. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina, que, por sua vez, é a região mais violenta do globo. Para as Nações Unidas, somos o 3º país com maior índice de assassinato por habitante. Quando o assunto é roubo, estamos na 5ª colocação. Aqui em Jacareí, não é preciso andar muito para perceber que a sensação de insegurança não é sem fundamento. Não, atualmente não me sinto seguro, principalmente à noite não me sinto seguro e principalmente no meu bairro. Eu mesmo trabalho aqui, ó, na praça, mas já fui roubado aqui, ó. Na verdade, a gente não tem segurança aqui, né? Mas, na verdade, a gente fica escondido e tem que sair durante o dia, morre de medo, como todo lugar, né? Quando se fala em violência, especialistas são unânimes. O tráfico de entorpecentes é o principal vilão da violência na região. Segundo a Polícia Militar, 80% dos homicídios no Vale estão ligados às drogas. Essa é uma situação que também faz ter, né, aumento de criminalidade relacionado a roubos e furtos. Obviamente, nesses 15 últimos anos também, não podemos esquecer o problema social do uso, né, e tráfico de drogas. A gente tem observado, né, bastante ocorrência de uso de entorpecente, o tráfico de droga. Agora, no mês de abril, nós tivemos 67 flagrantes de tráfico de droga, né? Então, é um número bem alto. Apesar do aumento no número de homicídios e da contínua sensação de insegurança por parte da sociedade, Jacareí tem apresentado bons resultados no combate à criminalidade. Segundo dados do governo do estado, quando o assunto é roubo e furto de veículos, foram 204 veículos roubados ou furtados na cidade nos 3 primeiros meses do ano passado e 197 esse ano. A cidade registrou queda de 3,4%. Desses, 131 foram recuperados. Ano passado foram apenas 106, saldo positivo de recuperações de 23,5%. Toda vez que há uma intervenção das autoridades de segurança, as modalidades, vários tipos de crime reduz. Nesse trimestre foram dados bem favoráveis, né, uma redução bem significativa de alguns delitos, né, no caso do roubo de veículo, furto de veículo e furto, né, nas outras modalidades, então teve uma redução bem significativa. Outro crime que costuma amedrontar a população da cidade são os roubos de cargas. Ainda segundo dados do governo do estado, Jacareí teve queda de 14,2%, passando de 14 para 12 casos. Nós temos empresas que operam com produtos interessantes para eles, então nós temos as empresas cervejeiras, então eles têm sido muito vítimas, tá, de roubo de caminhões e produtos. Então, esse é um item bastante preocupante para nós. Esses roubos de carga muitas vezes não acontecem na nossa área, né? Acabam a vítima sendo deixada aqui, a carga sendo encontrada na cidade e isso reflete no nosso índice, né? Então, nós temos inúmeros casos que acontecem à margem da Via Dutra, que seria a responsabilidade da Polícia Federal, Rodoviária Federal e também nas rodovias estaduais. Para o capitão da Polícia Militar, os dados sobre segurança pública relativos ao primeiro trimestre do ano mostram a importância das operações realizadas na cidade. É um trabalho de inteligência muito forte, tanto aqui em Jacareí como em São José dos Campos. Nós temos feito inúmeras operações de grande envergadura, que é a chamada Operação Cone Leste Paulista, que nós reunimos, né, as forças de todos os municípios, viaturas, né, e a cada dia nós fazemos isso em uma determinada cidade da região, né, e tem dado resultados muito importantes, né, para a redução desses índices.
Apesar da leve melhora nos índices de violência da cidade, as estatísticas reforçam a necessidade de novos policiais. O representante do CONSEG, Conselho de Segurança Comunitária, lembra que a Justiça já determinou a contratação de 25 novos policiais civis para Jacareí. O município de Jacareí tem uma falta de algo em torno de 50, né, servidores públicos da área de segurança pública. Então, os investigadores, delegados, né, precisam se adequar. Nós precisamos mais, na verdade, para que o governo do estado nos atenda nesta questão, para que a nossa cidade de Jacareí possa estar mais perto em relação aos outros municípios. São José dos Campos, por exemplo, é menos de 10%, às vezes até menos de 5% é a defasagem. Jacareí está em torno de 35%. Então, até é justificável a nossa preocupação e a nossa cobrança junto ao governo do estado. A seguir, Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda 2016. Os detalhes depois do intervalo.